Alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Ache em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar seu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti o meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Muito bem, nós estamos aqui na igreja Comunidade Videira da Fé, no culto de domingo à noite. Você que vai ver, ouvir esse áudio, nós estamos aqui na Comunidade Videira da Fé. O local da igreja é na Rua General Osório, 938, bem no centro de São Carlos. Você é o nosso convidado a estar conosco todos os domingos para aprender a palavra de Deus. E hoje o nosso ensinamento começa em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então vou repetir: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, entenda bem, minha irmã e meus irmãos que vão ouvir e ver esse áudio. Nós estamos gravando aqui o áudio para que você possa acompanhar o que está acontecendo aqui na Comunidade Videira da Fé. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Às vezes as pessoas elas se empolgam com o princípio de tudo, e às vezes aquele princípio começou talvez até que legal, até que bom, mas não se mantém. Então a Bíblia, aliás, Salomão vem dizer para nós o seguinte: melhor é o fim das coisas do que coloca o seu coração no fim. Aplica o teu coração em fazer as coisas acontecerem e ir melhorando e melhorando, para quando chegar no fim você estar feliz, do que começar bem como um chiclete que começa bem docinho, né? Aí daqui a pouco, sempre quando eu falo isso, eu lembro daquele chiclete da nossa época, que era um chicletinho rosa, que não era um ping-pong, era o outro, que você mastigava, que ficava duro, ruim de mastigar. Começava bem, mas terminava ruim demais. Então tem pessoas que ela começa a jornada dela voando, como diz o outro, sorrindo, feliz, e aí depois, ao longo do tempo, ela não consegue manter a qualidade da vida dela, e vai degringolando, e vai piorando, e aí quando você olha para a vida dela, você fala: misericórdia, não acredito que esse é o fulano. Por exemplo, fulano casou, gastou não sei quantos R$1.000 para fazer o casamento, e às vezes não durou quanto tempo? Não durou um ano. Quer dizer, até tem gente que estava ali no casamento e pensando: ai, como que eu queria ser a fulana, ai, eu queria ter um marido desse, eu queria estar no lugar dela, eu queria arrumar um cara desse para casar, porque o cara tem carro, o cara tem casa, o cara tem isso, o cara tem aquilo. E aí você vai ver, o final é ódio, raiva, não posso nem ver, se pudesse matava. E alguns que também tira a vida da pessoa.
Quer dizer, começou tão bem. Você olha assim e fala, meu Deus, começou muito bem. Esse casal se ama lá, só anda agarradinho. Olha que coisa linda. Mas não se manteve. Porque com a sabedoria que Deus deu para Salomão, ele fala, melhor é o fim das coisas do que o começo. Às vezes, talvez a pessoa que vai ouvir esse áudio, talvez começou uma jornada difícil financeiramente. Eu já vi casais que começam às vezes casamento só com uma cama, hein? Uma cama, uma frigideira, não tem geladeira, às vezes não tem nem fogão, e começou mal. Você fala, meu Deus do céu, tadinho. Mas hoje está em cima, ó, tem tudo, tem casa, tem carro, tem tudo, está bem, está feliz, está vivendo bem casadinho, bem casadinha. Por quê? Porque é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que começaram bem e terminaram mal, e outras que começaram mal e terminaram bem. E para não alongar muito, eu não vou ler na Bíblia, mas eu posso citar Sansão. Sansão, ele era nazireu, ele tinha um voto com Deus de não rapar o cabelo, e ele não podia tocar em nenhum defunto, nem o corpo, porque senão ele se tornaria um homem imundo, e o corte de cabelo era para ele manter a força dele, o voto que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que quando ele se formou, até ele se formar rapazinho, ele andava no temor a Deus, ele obedecia os pais dele. Só que quando ele descobriu que ele era homem, e ele começou a olhar para as mulheres, a Bíblia diz que ele começou a olhar para as mulheres mundanas, as mulheres pagãs, e não queria saber das mulheres que eram do povo de Deus. E o pai falava, filho, tanta mulher no nosso meio, você vai se envolver com mulher mundana? Estou dando mundana porque naquela época não usava essa expressão. Era mulheres pagãs, mulheres que eram de povos que adoravam, que eram idólatras. Então estou usando essa expressão para trazer nos dias de hoje. Então ele queria as mulheres mundanas, a ponto dele se misturar com prostitutas. Você está achando que Sansão caiu à toa? Começou com a desobediência de pai e de mãe. Ele começou bem. Ele começou com um voto com Deus, ele começou servindo a Deus, ele começou. Quantas pessoas que a gente não vê que começa bem na igreja, daqui a pouco você vai ver, está no boteco, está no bar, está com raiva da igreja, com raiva do pastor. Começou bem, você fala, nossa, a pessoa aí vai longe. Mas não adianta começar bem, melhor é o fim das coisas do que o começo. Você que é velho de igreja, você sabe o que eu estou falando. Você vê pessoas chegar na igreja, nossa, faz um barulho, você fala, esse daí vai ser um pastor aqui na igreja, não é? Não dá 1 mês, 2 meses, sumiu. E aqueles que se batizam então? Ah, meu Deus, glória a Deus, aleluia, agora eu achei Jesus. Ah, vamos batizar, vamos, batiza. Daqui a pouco, cadê a pessoa? Sumiu. Quer dizer, começou bem, mas às vezes não é focar no começo, e sim na trajetória, no final dela. É plantando, 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 porque lá na frente você vai colher. Não é chegar agora já achando que não, eu preciso dar tudo de si agora, eu preciso arrebentar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Coloca a cabeça no lugar. Às vezes a situação não começou bem, mas vai terminar bem com fé em Deus. Sansão começou bem, mas ele começou a desobedecer a Deus. Ele vai lá, mata o leão e toca no corpo do leão, se envolve com prostituta, se envolve com Dalila, e o final dele foi com os olhos furados. E depois, ainda quando ele tem a chance de falar com Deus, quando ele cria juízo e começa a orar, ele fala para Deus que ele queria mais uma vez força, e ele usa aquela força para quebrar a coluna e matar todo mundo e ele morrer. Um pedido tosco para mim, porque se ele pediu para Deus, deu Deus força para ele, Deus não poderia dar visão para ele de novo? É saber pedir. Ele poderia pedir, meu Deus, eu me arrependo do que eu fiz, me dá a visão novamente, porque eu quero começar de novo, meu Pai.
Não, ele pediu força para matar. Tem gente que é assim, dentro dela só flui coisa ruim até o fim. Ela começa bem, aí só vai coisa ruim e termina mal. Ele terminou assim, ó, se matando, porque ele matou todo mundo e morreu junto, com os olhos furados. E quem mais nós podemos falar? Podemos falar também de Esaú, que começou reinando bem, depois começou a fazer um monte de besteira e terminou se matando. Podemos falar de Judas Iscariotes, que também seguia Jesus de perto e no meio do caminho começou a roubar, começou a ter confiança. Jesus começou a dar para ele o alforje, carregar as ofertas, e ele começou a roubar, e o demônio foi entrando cada vez mais no coração dele, a ponto dele ser o filho da perdição. Então, não adianta começar. Você acha que o começo de Judas foi ruim? Foi bom, ele começou como discípulo. Ele começou ali alegre, servindo o Senhor Jesus. Mas ele terminou como? Vendendo Jesus e indo se enforcar. A Bíblia diz que ele se matou. Então tem muitas pessoas que... Salomão, o homem mais sábio do mundo que já existiu nessa terra, tirando Jesus, o homem mais inteligente. Ele era a sabedoria em vida, começou tão bem, foi, construiu o templo de Salomão, aí ele vai e termina na idolatria, e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Adiantou toda essa jornada linda e terminar sem a salvação, que é o principal do homem? Aí, em contrapartida, eu posso lembrar que a maioria dos grandes da Bíblia começaram bem baixo, começaram na dificuldade e terminaram bem sucedido. Podemos começar do pai Abraão, que começou sem filho, o sonho dele era ser pai, era pobre também, não tinha quase nada, ele queria prosperar, ele queria ser pai, e aí Deus fala para ele sair perambulando para poder Deus honrar ele. E ele vai, caminha, e nada, e ele continua perseverando, e o final foi pai de numerosa multidão. E assim aconteceu com o filho também, Isaac. Jacó também no deserto, foragido do irmão para não morrer. Começou uma jornada muito ruim, Jacó. Já saiu da barriga da mãe chamado de Jacó, enganador. E aí ele vai e começa mal, mas termina bem. Deus muda o nome dele para Israel, e hoje até um país tem o nome dele. Será que Deus engrandeceu o nome dele ou não? Até um país respeitado leva o nome de Israel. Você sabe que Israel é o nome de Jacó mudado a partir do momento que ele encontrou a Deus. Então ele começou mal, mas terminou bem. Então nós podemos falar de José, que começou a jornada vendido pelos irmãos, magoado porque os irmãos venderam ele sem ele fazer nada. Mas como que ele terminou? Como o príncipe do Egito. O príncipe do Egito terminou bem. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Essa mensagem é para você que vai ouvir e entender. Não foque no que está dando errado agora. Vai semeando, vai plantando, vai fazendo o que é certo, porque o que importa é lá na frente. Não importa o começo. Mas o começo está muito difícil. Fique em paz, porque lá na frente vai dar tudo certo para você. Em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo para nós. Foca no que Deus manda você fazer, e aí você vai terminar como está escrito em Jó 36. Jó 36, vamos terminar lá em Jó 36? Se você focar nisso aqui, não tem como dar errado. Jó 36, a partir do versículo 11. Jesus, a palavra de Deus, que é Jesus, ele é o verbo se fez carne. Então Jesus
através da palavra, diz assim, usando o amigo de Jó, fala assim, ó: se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidades e os seus anos em delícias. Olha só, o segredo para você ter um final abençoado. Jó 36:11. Se o ouvirem. Então o primeiro segredo, irmã Vânia, o primeiro segredo é fazer o quê? Ouvir a Deus e servir, que é diferente. Tem pessoa que ouve, mas não serve. Sabe aquela pessoa que vai na igreja, mas não faz nada para Deus? Ela ouve, mas ela não serve. Então você tem que ouvir e servir. O que é servir? Fazer alguma coisa em prol do reino. Que é, por exemplo, convidar uma pessoa para vir na igreja, sabe? Falar de Jesus, fazer alguma coisa em prol do reino, dar bom testemunho, que já é uma grande coisa, né? Você ter uma vida reta perante as pessoas que estão olhando para a sua vida. Então você precisa ouvir, e ouvir é obedecer, né? Praticar o que está escutando. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade. Quem não quer acabar em felicidade? Hein? Quem não quer? Você está feliz? Deus quer te dar um final assim. Deus quer te dar um final feliz. E em delícia, não é só feliz não, em delícia. Sabe o que é isso? Você terminar os seus dias regozijando de tudo que você viveu, feliz da vida. Você terminar os seus dias falando: olha, Deus me abençoou, eu fui feliz. Eu fui feliz. Eu servi a Deus, eu amei a Deus, eu fui feliz. Deus quer terminar, Deus quer fazer isso comigo, com você. Fazer o seu fim ser melhor do que qualquer começo de qualquer pessoa. Pastor Adilson, então quer dizer que Deus pode mudar a minha história, que está tendo um final triste, e fazer eu ter um final feliz e terminar meus dias em felicidade, em delícias? Sim, é só você seguir a orientação, que é ouvir e servir. Ouvir é você ouvir a palavra de Deus e para colocar em prática, né? Porque quem não pratica é porque não escutou. Você fala para uma pessoa: fulano, vai para a direita, e ele vai para a esquerda, que ele não te escutou. Então quando a pessoa escuta e ela coloca em prática, é porque ela deu ouvidos. E quando ela serve, ou seja, o que é servir? Quando você ajuda. Ô fulano, isso aqui serviu certinho, né? Você pega o negócio e fala: nossa, que serviu certinho. Ou seja, aquilo lá te ajudou. Então você precisa entender que você precisa ajudar a Deus. Como eu ajudo a Deus? Quando eu ajudo a obra dele. Como eu ajudo a obra dele? Começa dando um bom testemunho da sua jornada. Começa fazendo o que é certo no seu bairro. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não está mudando nem sua própria casa, porque não faz o que é certo dentro de casa. É palavrão, é xingamento, é discussão, é briga dentro da sua própria casa. Não, quer mudar o mundo, mas não começa fazendo o que é certo dentro de casa, respeitando o esposo, a esposa, sabe? Tem gente que é assim, come e deixa o prato na onde comeu, não leva, não põe na pia um pouquinho de água para ajudar quando for lavar. Poxa vida, tudo isso já começa a fazer a diferença. Então, começa a praticar o amor verdadeiro que é da Bíblia. Pratique o amor, que aí o amor vai fazer as pessoas que estão à sua volta sentir que você é diferente, sentir que há uma diferença em você. E aí elas vão querer saber: pô, fulano era um sanguinário, era um assassino, era um mentiroso, era uma prostituta, era um ladrão, e mudou, hoje está diferente. Ponto, já fez algo, já deu um testemunho. E tem pessoa que consegue fazer muito mais, né?
sair de casa, fazer alguma coisa para Deus, evangelizar, falar de Deus na biqueira, falar de Deus para um drogado, para um nóia, ir no hospital, ir num lugar onde tem alguém que está sofrendo, sabe? Isso é servir, nós precisamos fazer isso. E aí, depois não adianta a pessoa falar, como que fulano conseguiu? Não é que fulano conseguiu, é que Deus fez ele terminar os dias em delícia, em felicidade. Por quê? Porque ouviu a Deus e serviu a Deus. Essa é a diferença. Deus ama todo mundo, só que tem pessoas que servem Ele, e tem pessoas que não estão nem aí para Deus. Você fala, fulano, vamos para a igreja? Que igreja, o quê? Vamos buscar Deus. Quem buscar Deus nada? Eu tenho que correr, eu tenho que fazer meus corre. Tem que, tudo bem, aí vamos ver o final, né? Como que vai terminar? Porque o começo é uma coisa, o final é que vai valer a pena. Não adianta o cara casar e não ficar casado. O final, o que é bom é o cara que casa e fica casado. Não é casar, começar todo mundo começa bem. Namoro é gostoso. Eu quero ver ficar casado. Eu quero ver suportar o casamento e fazer o casamento ser gostoso. Entendeu? Terminar o casamento em delícia, em felicidade. Mas quando eu faço isso, quando eu escuto a Deus, dá certo, vai dar certo. Então você que vai ver esse áudio, vai ouvir, você quer terminar os seus dias felizes, em delícias? Ouve a Deus e serve a Deus. Talvez você vai ver esse áudio agora e você não sai nem de casa para servir a Deus. Você não sai da sua casa para buscar a Deus. Você fica usando aquela expressão, não, a igreja somos nós, mas você não está servindo. Você está escutando, mas não está servindo. Você que fica só pela internet ouvindo mensagem. Você está escutando, mas você tem que sair de casa e servir a Deus. E quando se fala servir, é te disponibilizar para Deus te usar. Aleluia. É isso. Coloca isso dentro do seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.